crianças! E finalmente chegou a Páscoa! Estamos no nosso 7º e último dia do nosso Advento de Páscoa, o nosso devocional. Estivemos aqui por 7 dias seguidos para falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Começamos lá com o povo fugindo da escravidão do Egito, até chegarmos hoje que nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E eu estou muito feliz com o retorno que vocês me deram, com as atividades que me mandaram. Alguns têm vergonha de tirar foto, mas eu sei que fizeram, então muito obrigada pela companhia de vocês nesse dia. E para fazer a nossa atividade de hoje, que é esta aqui, olha que legal, é o túmulo de Jesus. Para fazer uma atividade igual a essa, você vai precisar do material em PDF que eu disponibilizei para vocês, de um prato desses de papelão de festas de aniversário e lápis de cor, tesoura e durex, aquelas fitas mais largas, tá? Mas, Pri, eu não tenho como imprimir o arquivo em PDF. Eu também não tenho esse prato de papelão. Como é que eu vou fazer? Bom, aí é fácil também, né? Vocês podem desenhar Jesus, desenhar um anjo, desenhar uma rocha, a pedra que tampa o túmulo de Jesus, e fazer numa caixinha qualquer. Pega uma caixinha aí velha e faz que é uma caverninha e que foi o túmulo de Jesus, tá bom? O importante é você entender a mensagem, tá? E se você fizer, eu quero foto se você não tem vergonha, tá bom? Depois da nossa história, vai ter o vídeo da minha super ajudante explicando como é que monta. Agora, vamos para a nossa última história sobre a Páscoa. A nossa história está baseada em Mateus, capítulo 28, versículos do 1 ao 10. As pessoas que amavam e seguiam a Jesus ficaram muito tristes com a sua morte e sem esperanças de um futuro melhor. Um dia depois da morte de Jesus, o governador Pôncio Pilatos colocou guardas na porta do túmulo com medo que os discípulos viessem, roubassem o corpo de Jesus e inventassem que ele havia ressuscitado. Então, no 3º dia, após a morte de Jesus, no domingo, bem cedinho, Maria Madalena foi junto com outras mulheres até o túmulo de Jesus, levando perfumes que elas haviam preparado. Naquela época, tinham o costume de colocar perfume nas pessoas que haviam morrido. Quando elas chegaram lá, elas tiveram uma grande surpresa. Aquela enorme rocha que tampava o túmulo de Jesus havia sido removida e o corpo de Jesus não estava mais lá. Mas, na verdade, o que havia acontecido é que um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra, e os guardas ficaram com muito medo. De repente, diante dessas mulheres, apareceram 2 homens com roupas muito brilhantes. Elas ficaram com medo e se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. Então, os homens disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vocês não se lembram que ele disse que isso aconteceria?" Jesus ressuscitou na Páscoa. Ele deu um novo significado a essa data. Ele trouxe a boa notícia de uma vida melhor, trouxe ensinamentos para que o povo se libertasse do sofrimento e do mal. Ele morreu para nos dar a vida eterna. A sua ressurreição simboliza o início de uma nova vida, uma vida liberta da escravidão do pecado. Hoje, nós não comemoramos mais a festa da Páscoa como os hebreus comemoravam há muitos anos antes de Jesus. Porque muito tempo depois da primeira Páscoa lá no Egito, Deus deu seu único filho Jesus para morrer na cruz por nossos pecados. Ele veio como um cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, e o seu sangue foi derramado, não mais nos umbrais da porta, mas lá na cruz. O pão e o vinho agora são símbolos da nossa Páscoa, e devemos celebrar a ceia até que ele volte para estarmos preparados, assim como o povo hebreu estava preparado naquela 10ª praga do Egito.
E então, ai, é muito feliz o final dessa história, depois que Jesus foi crucificado, sofreu tanto, mas o final foi maravilhoso. Agora, vamos ver o passo a passo como é que faz o nosso túmulo vazio? Você pinta as gravuras de Jesus, o anjo e a rocha e corta. Depois, você divide ao meio o prato de papelão e faz uma abertura da caverna na parte reta do prato. Depois, você une as duas partes redondas do prato com fita adesiva. Cola as 3 gravuras que você pintou e pronto. E chegou a Páscoa, o dia que Jesus ressuscitou. Então, gente, já que é o encerramento do nosso advento de Páscoa, nós vamos encerrar diferente com a minha mega ajudante que esteve com vocês nesses 7 vídeos, fazendo todos esses trabalhos. Então, vamos relembrar um pouquinho o que foi cada dia da nossa aula? Primeiro esse aqui, filha, o que era? Essa daí é a corrente que aprisionava o povo de Israel. Lá no Egito, eles eram escravos do Egito, lembra? Fez sua corrente. Depois, o que aconteceu? Para que os anjos não matassem as pessoas que moravam naquela casa, as pessoas tinham que matar um cordeiro e colocar o sangue dele nas portas. Isso, Isso demonstra fé. Para evitar a morte dos primogênitos. E essa foi a primeira Páscoa, né? Primeira Páscoa. E depois, o que aconteceu? O nosso coração, ele tem muito pecado. E eu coloquei aqui as minhas falhas e você colocou as suas. Mas E aí, Jesus Deus ama a gente de qualquer jeito. Jesus nos ama e cuida das nossas falhas. E esse aqui? São as folhas que, quando Jesus foi para Jerusalém, as pessoas, elas ficavam sabendo ele. Receberam Jesus. E aí depois aqui? A última ceia. A última ceia antes de Jesus ser crucificado. Esse aqui? Esse daqui demonstra que quando Jesus foi crucificado, ele carregou todo o pecado dele, o nosso pecado na cruz. Isso. E por último? Quando ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou. Então, eu espero que vocês tenham participado de todos os nossos devocionais desse nosso advento de Páscoa, que você tenha aprendido mais sobre o verdadeiro motivo da Páscoa. Quero agradecer a minha princesa que esteve fazendo comigo as atividades, uma grande professora aí para vocês. Que Deus abençoe, uma feliz Páscoa, né, filha? Para todos, um beijo, tchau!